Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Tutoriais. Essa é a nossa 15ª aula e hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso curso de Java. Na aula de hoje nós estaremos conhecendo sobre a estrutura de decisão Switch Case, que é uma estrutura de decisão que de acordo com determinado valor informado pelo usuário executa um bloco de código. O switch, a sua estrutura, como vocês podem estar vendo aqui no slide, nós utilizamos a palavra-chave switch. Entre o bloco de código nós passamos uma variável e aí nós vamos verificar algum caso. Vamos supor, nós estamos querendo verificar o nome do dia da semana de acordo com o número que o usuário passar. A semana tem 7 dias, então esses casos ele tem que estar entre 1 e 7. Por exemplo, caso o usuário digite 1, o switch vai estar verificando e vai imprimir domingo, por exemplo. Caso 2, o switch vai estar fazendo a verificação e imprime segunda. E nós temos a opção default, que é semelhante ao else, como nós vimos na aula anterior, a estrutura de decisão if else. Esse default aqui por exemplo, vamos supor que os dias da semana está entre 1 e 7. 1 é domingo e 7 possivelmente sábado. Caso o usuário digite 8, nós vamos dar uma resposta para ele dizendo dia da semana inválido. Como vocês podem notar aqui, nós também estamos utilizando uma palavra chamada break, que significa pare quando esse bloco for satisfeito. Ou seja, o usuário digitou 1 e aqui no caso 1, e aqui nós estamos dizendo caso for 1 mostre domingo, então ele vai mostrar domingo e automaticamente vai pular para o fim do switch, ou seja, ele não vai testar as outras opções. Agora, caso você tire essa palavra break, o programa ele vai verificar 1, além de executar essa opção aqui 1, esse bloco 1, ele vai executar todos os seus outros blocos posteriores. Caso você tenha 100 blocos aqui, esqueça de colocar a palavra-chave break no final de cada um. O switch ele vai estar exibindo todos os resultados possíveis em seus blocos posteriores. Então você tem que tomar muito cuidado quando estiver utilizando essa estrutura de decisão. Vamos para a parte prática aqui da nossa aula, para não ficar muito longa. Vamos criar uma classe aqui chamada aula 15. Só fazendo uma pequena correção aqui na aula anterior, eu denominei como aula 12, porém era aula 14. Vamos pedir para o Eclipse gerar o nosso método main e vamos criar aqui uma variável. Vamos começar com um exemplo simples, depois nós fazemos algo mais próximo da realidade. Vamos digitar aqui por exemplo, vamos verificar o sexo de uma pessoa. Vamos digitar aqui uma variável do tipo character, vamos colocar sexo. Vamos dizer que essa variável é igual a m, por exemplo. Como vocês podem lembrar, essa variável e esse tipo de variável só permite que você passe um caractere e não é delimitado entre aspas duplas e sim entre aspas simples. Caso você não tenha familiaridade ainda com esse tipo de variável, recomendo retornar às aulas anteriores que eu explico detalhadamente como é que funciona. Vamos aqui digitar o nosso palavra-chave switch. Notem que também é uma palavra reservada do Java, você não pode declarar variável utilizando esse nome. Nós vamos passar aqui a nossa variável, que é
sexo. Vamos fazer as nossas possíveis verificações. Vamos pôr aqui, caso o usuário digite M, por exemplo. Se caso for M, nós vamos imprimir. Vamos pôr aqui siso masculino. Vamos dar um break. Ele está reclamando aqui. Vamos dar um break. Caso M. Notem que ao final de cada case você utiliza 2 pontos e não ponto e vírgula, como você coloca no final de cada instrução. Agora vamos pôr aqui case F. Nós vamos imprimir siso, Ctrl espaço, feminino. Vamos dar um break também. E vamos pôr a opção default. Como você pode notar, na opção default você não passa nenhum caso, ou seja, é apenas uma resposta para o usuário caso nenhuma das condições que você está querendo encontrar, seja verdadeira. É a grande diferença também entre o switch e o if else, é que o switch, como vocês podem notar, ele trabalha com qualquer tipo de variável, não fica limitada somente a variáveis booleanas. Porém, você não pode estar fazendo essas verificações tipo se sexo for igual a M, por exemplo. Notem que ele diz aqui, ó, o switch não pode estar fazendo verificações. Cadê? Deixa eu botar aqui no erro. O switch não pode estar fazendo verificações com valores do tipo booleano. Então, uma desvantagem do switch em relação ao if é isso. Por exemplo, se nós tivéssemos uma variável int i igual a 10, se nós quiséssemos verificar aqui se i fosse maior que 11, nós imprimiríamos alguma coisa. O switch ele não se adapta a esse tipo de problema. Nesse caso aqui, você tem que usar a estrutura condicional if else. Vamos dar continuidade aqui para a aula não se estender muito. Vamos passar aqui a variável sexo. E aqui nós vamos pôr sexo desconhecido. Vamos executar esse programa. Notem como a opção foi M. Ele imprimiu masculino. Vamos pôr aqui um F para vocês verem. Ó, como vocês sabem, o Java ele trabalha com o padrão camel case. O nome de variáveis tem que estar igual ao caso que nós estamos passando. Como vocês podem notar, eu passei um F minúsculo e o Java ele não reconheceu isso aqui como um caso verdadeiro para este bloco. Se nós passarmos maiúsculo, porque o Java ele trabalha com o case sensitive. Esses conceitos já foram explicados em aulas anteriores. Aí se nós passássemos aqui um K, por exemplo, existe uma técnica de análise de código que é conhecida como debug. Eu vou estar utilizando aqui nessa aula, porém não se apegue muito a isso, você vai entender em aulas posteriores. Para estar utilizando a técnica de debug, você pode vir aqui na linha que você quer iniciar o debug e dar 2 cliques em cima aqui. Por exemplo, tá vendo 9? Nessa partezinha azul aqui você dá 2 cliques, ele vai colocar um pontinho que significa line break point, ou linha de ponto de parada. Essa técnica ela é muito útil para analisarmos passo a passo como o nosso programa está sendo executado. Vamos supor,
Vamos executá-lo agora. Para executar o nosso programa em modo debug, nós não utilizamos a opção Run, ou esse botãozinho aqui de executar. Nós clicamos aqui no besourinho que está logo em cima da ideia aí, do lado do Run. Basta você clicar no besourinho. Ele vai perguntar se você quer mudar de perspectiva. Você coloca no não. E para executarmos esse programa linha a linha, nós podemos utilizar a opção aqui Step Over ou F6. Notem que o switch ele já fez a verificação e nem testou essas outras opções aqui, e automaticamente ele exibiu sexo desconhecido e terminou a execução do programa. Agora nós vamos tirar as palavras-chave aqui break, e você vai ver como que o switch funciona sem essas palavras. Vamos pôr aqui a opção M. Não, vamos deixar a opção normal mesmo. Nota o que vai acontecer. Ao dar um step over, como a opção default foi a última opção, ele vai imprimir apenas sexo desconhecido. Mas vamos supor que nós queremos verificar se é masculino. Vamos terminar, vamos executar novamente. Caso o seu programa esteja, caso você salvou e apareceu aquela opção, basta clicar em Terminate, ou se não apareceu aquela opção, você clica aqui nessa opçãozinha aqui que significa resume ou F8. Vamos pôr no modo debug. Ele verificou, a opção é igual aqui, ele vai imprimir masculino. Porém, quando nós não passamos a palavra-chave break, como eu falei no início da aula, o switch ele faz a execução de todos os seus blocos posteriores. Como vocês podem notar, ele imprimiu feminino, também imprimiu sexo desconhecido. Quando você for utilizar essa estrutura de decisão, você tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque dependendo da complexidade do seu código, você pode quebrar muito a cabeça para tentar achar um pequeno erro besta que foi o esquecimento de utilizar a palavra-chave break. Agora vamos para um cenário mais um pouco real. Vamos supor que nós estamos querendo verificar, como eu falei, de acordo com o número que o usuário passar entre 1 e 7, nós vamos informar qual dia da semana aquele número representa. Vamos declarar aqui uma variável. E se nós fôssemos fazer, por exemplo, esse pequeno programa com if, nós teríamos que fazer sexo, por exemplo, igual a M. Ele ia imprimir masculino, se o sexo fosse igual a F, por exemplo, ele iria imprimir feminino. Vamos pôr outro igual. Se não, que aqui é semelhante à opção default, ele iria imprimir desconhecido. Esse código aqui ele tem o mesmo, a execução final, o resultado é a mesma do switch case, porém o switch ele é bem mais rápido que o if, porque nós utilizamos a palavra-chave break. Então quando ele encontra aquele pedaço de bloco, aquele caso verdadeiro, ele encerra o programa, ele não faz outras verificações como o if else trabalha. Vamos pôr aqui por sexo, vamos pôr M. Vamos sair do modo debug aqui e vamos executar. Como vocês podem notar, o resultado foi o mesmo, porém até a complexidade do código, a sua coesão
já ficou bem mais difícil de entender, o código ficou bem mais verboso. Nós utilizamos vários else if. Vamos supor que nós quiséssemos verificar aqui o dia do mês que está entre 1 e 30, por exemplo. Nós teríamos que aninhar 30 else ifs, então não seria uma boa opção. Então o uso do switch ou o uso do if vai depender do cenário qual você queira adaptá-los. Você deve conhecer bastante essas estruturas de decisão para não tomar decisões erradas. Então vamos fazer outro exemplozinho prático aqui, para a aula não ficar muito longa, e nós encerramos essa aula. Vamos declarar uma variável string dia da semana. Vamos dizer que essa variável ela vai começar vazia. Vamos chamar o switch. Eu noto, se você digitar SW e dar Ctrl espaço, o switch ele já vai montar essa estrutura pra gente, então não precisa ficar digitando na mão. Basta clicar aqui em cima, o switch ele gera essa estrutura, pede uma chave, que é no caso o nome da variável. Aqui nós vamos passar o número que nós estamos querendo fazer a verificação. Para passar esse número nós não precisamos criar uma variável aqui, por exemplo, int dia igual a 0. Nós simplesmente podemos estar informando aqui um número. Vamos supor, vamos deixar 5 aqui e vamos verificar. Caso 1, nós vamos dizer que o dia da semana vai ser igual a domingo. Vamos dar um break. E aqui, caso 2, o dia da semana vai ser igual a segunda. Vamos dar um break. Vamos por caso 3, o dia da semana vai ser igual a terça. Vamos dar um break. Caso 4, o dia da semana vai ser igual a quarta. Vamos usar o break. Caso 5, o dia da semana vai ser igual a quinta. Caso 6, o dia da semana vai ser igual a sexta. Esqueci de pôr o break aqui, vamos colocar. E caso 7, o dia da semana vai receber sábado. Vamos pôr um break aqui, outro break aqui, e a opção default vai ser dia desconhecido. Agora, fora do switch, nós vamos pedir para imprimir o dia da semana. O dia da semana é, vamos dar um espaço mais, o dia da semana. Ou seja, caso o usuário informar 1, ele vai atribuir o valor domingo à variável dia da semana e vai fazer a impressão. Como nós temos o break, automaticamente ele vai pular desse bloco aqui para a saída. Vamos executar no modo de debug para ver como que está funcionando. Vamos supor, eu passei 5 aqui, então vamos executar esse código. Vamos dar apertar F6 ou segurar. Ó, ele pulou para aqui. O caso, a variável que passamos no switch é 5. Então, ele verificou o 5 está verdadeiro e vai pegar esse valor, atribuir ao dia da semana. Ele vai verificar, tem o break, tem, então ele pula para o final do programa e automaticamente ele vai pular para aqui, system.out.println, e vai exibir
no console. O dia da semana é quinta. Então é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado da aula. Peço que vocês deem uma pesquisada. Aqui no slide eu coloquei algumas referências, que é no site da Oracle mesmo. Vocês acessarem essa referência aqui, só colocar no Google Java Tutorial. Ele vai estar como em primeira página aí de opção, a página padrão do Java. Tem alguns tutoriais ensinando como você utilizar o if, else e todas as classes que estão incorporadas aí na linguagem de programação Java. Eu vou estar disponibilizando esse slide, esse código-fonte no meu GitHub. Eu vou criar também uma conta no Slide Share para estar compartilhando com vocês. Espero que tenham gostado. Peço que se inscrevam no canal. Compartilhe esse vídeo. Valeu.